Olá, hoje nós vamos tratar de penas. É um título bem extenso do Código Penal que começa lá no artigo 32 e só termina lá no artigo 76, que antecede a suspensão condicional da pena, que é o sursi. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar para vocês os 3 tipos de penas que nós temos no Código Penal. E depois a gente vai ver especificamente mais sobre cada um e principalmente sobre as regras para a aplicação dessas penas numa sentença condenatória. Então, olhem só, em se tratando de pena, nós podemos falar de privativas de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa. As privativas de liberdade, a gente pode dizer que são aquelas que dão mais cara ao direito penal, elas vão se subdividir em reclusão e detenção. Num olhar, a gente não percebe muito bem qual é essa diferença. Isso tinha muito mais relevância no processo penal do que no direito penal. Mas hoje, ainda assim, os crimes em espécie, o legislador, nos crimes em espécie, o legislador ele traz o tipo de pena a que o agente está sujeito. Ou é reclusão ou é detenção. Então, lá na combinação da pena vai estar reclusão de tanto a tanto, detenção de tanto a tanto. A gente pode simplesmente dizer que reclusão é mais grave do que detenção, mas o que efetivamente acontece? Na detenção, o juiz ele vai ter que condenar o réu e escolher ou regime aberto ou regime semiaberto. Na reclusão, ele pode escolher regime aberto, semiaberto ou fechado. Então, daqui a gravidade da reclusão é aquela que impõe a possibilidade de regime fechado. Qual é a diferença desses regimes? O aberto é o cumprimento em albergue. Então, o agente ele entra às 6 horas da tarde e sai 6 horas da manhã, desde que ele pode ir para o aberto, desde que ele comprove que durante esse período do dia ele vai ter uma ocupação lícita. O semiaberto ele é cumprido em colônias agrícolas ou industriais. Então, a estrutura, a segurança ela é bem menor e aí ele também pode fazer ou um trabalho interno nesses locais ou muitas vezes através de convênios ele sai para trabalhar durante o dia. E o regime fechado é aquele em que há realmente a privação maior da liberdade, do agente, em que ele vai fazer o trabalho ali internamente quando houver vaga para ele, E esse trabalho ele vai ter, assim como nos demais, no semiaberto, a possibilidade da chamada remissão, A cada 3 dias de trabalho desconta 1 da pena. O que é importante a gente saber? O juiz, no momento em que ele condenar o réu, e aí ele vai ter que somar as penas, ele vai escolher o regime. Ele vai somar tudo que é reclusão e escolher um regime, tudo que é detenção e escolher outro regime. E esse resultado final da somatória, seja reclusão, seja detenção, é que ele vai olhar para a escolha do regime. O primeiro critério que ele olha é a quantidade de pena imposta. Então, nas condenações até 4, o réu teria objetivamente direito ao regime aberto. De 4 anos e 1 dia até 8, ele teria direito ao regime semi-aberto. E aí, acima de 8 anos, regime fechado. Só que esse é o requisito objetivo da escolha do regime. Depois disso, o juiz ele vai analisar 2 outros requisitos que são subjetivos, que é a reincidência ou não do réu e as circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime. Então, aquelas 8 circunstâncias ele vai analisar para a escolha desse regime, ou seja, se o agente ele pegou 4 anos, ou uma pena inferior a 4, mas é reincidente, vou mandar ele para o semiaberto. Se ele está cumprindo, vai cumprir uma pena de reclusão, ele pegou 3 anos, mas ele é reincidente, então ele daria semiaberto. Ele tem um 59 desfavorável, então de repente isso é fundamento para mandar para o regime fechado. Então são esses 3 requisitos que vão determinar a escolha do regime. Então hoje é muito mais evidente o regime ao qual ele está sujeito do que se é reclusão ou se é detenção, Porque na prática ali eu posso ter detentos no regime aberto, oriundo da detenção ou da reclusão, e entre eles ali não vai haver diferença. As restritivas de direito, em regra, porque isso é diferente lá no Código de Trânsito Brasileiro, elas não são combinadas na pena. Então, quando a gente abre os crimes em espécie, eu não vejo lá pena restritiva de direito. Não, eu vou ver reclusão ou detenção. E às vezes multa ou multa. As restritivas, embora elas sejam autônomas, elas vêm em caráter substitutivo.
Então, por quê? Porque o juiz ele vai condenar a uma reclusão e uma detenção, e aí ele vai ver se presentes os requisitos do artigo 44, ele vai substituir por uma dessas penas ou mais. Então, nas condenações até 1 ano, ele escolhe uma das restritivas. Nas condenações acima de 1 ano, ele escolhe 2. E aí a gente tem os requisitos para restritiva. Crimes com dolosos até 4 anos, se praticados sem violência ou grave ameaça, e crimes culposos, qualquer que seja a pena. Hoje o crime culposo mais grave que a gente tem é o homicídio culposo de trânsito, né? Quando há embriaguez, que a pena é de 5 a 10 anos. Então esse é o mais grave, a gente poderia ainda assim substituir por restritiva. E aí os requisitos subjetivos: não ser reincidente indoloso pelo mesmo crime e ter as circunstâncias judiciais favoráveis. Então, muito semelhante, né, aos requisitos que a gente analisa aqui para a escolha do regime. Quais são essas penas? Prestação pecuniária, então seria um valor, né, que é destinado à vítima ou aos seus, né, familiares. Perda de bens e valores, que leva em consideração o prejuízo ou o lucro que o agente teve no crime, prejuízo da vítima ou lucro, e vai para o FUNPEN, né, que não há muita coerência do destino da multa. Prestação de serviço à comunidade, em que é cumprido 7 horas semanais durante o período de pena substituída. Então, se ele foi condenado a 4 anos, ele teria que cumprir 4 anos de prestação de serviço à comunidade. E aí são instituições beneficentes em que ele vai lá prestar. De que forma que ele vai fazer isso? Dentro da sua disponibilidade. Às vezes tudo no sábado, tudo no domingo, 1 hora diária, e aí ele vê como é que ele pode cumprir isso. A limitação de final de semana, então ele ficaria no albergue ou assistindo palestras, né, durante horas do final de semana. E a interdição temporária de direitos, que é aquela que está relacionada ao tipo de crime. Então, se praticou, por exemplo, fraude a certame, ele fica impedido de prestar concurso por X tempo. Foi condenado a 2 anos, 2 anos sem prestar concurso. Ou então, praticou um crime profissional, fica 2 anos impedido de exercer a sua profissão. Então, necessariamente ela tem que estar relacionada ao tipo de crime, certo? E aí, por fim, a pena de multa, que é o pagamento, né, de um valor que vai, em regra, para o FUNPEN. Às vezes, leis especiais determinam outros fundos, e ela pode ser cumulativa com a privativa de liberdade, quando aparece lá detenção ou reclusão de tanto a tanto e multa. Alternativa, quando aparece detenção de tanto a tanto ou multa. Ou substitutiva, em que a gente vai usar as regras das restritivas, ou seja, foi condenado, o juiz substitui a uma dessas ou multa, ou então nas condenações acima de 1 ano, a uma dessas mais multa, né, que ele poderia aplicar. Então essas são as penas, só para a gente ter uma ideia do que nos encontra. O mais importante nesse grande título são realmente as regras que tratam da aplicação da pena, ou seja, qual é o critério que o juiz vai seguir para concretizar uma pena. Aquela pena que está em abstrata, que passou pela individualização legislativa, em que o legislador colocou lá pena de 4 a 10. Como é que o juiz ele fixa uma pena dentro desses limites? É isso que a gente vai ver a seguir.